Olá pessoal, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Bora Com A Gente Portugal. Naquela velha rotina, voltando para casa e gravando vídeo para vocês, aproveitando o tempo que tem. Aproveita, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho para as próximas notificações e comenta aqui embaixo o que você gostaria de saber aqui de Portugal, que assunto que você gostaria que eu gravasse aqui para vocês, seja de lugar, cotidiano, documentação. Fala aqui nos comentários, escreve aqui, mas dá aquela força para se inscrever no canal, tá bom? O vídeo de hoje é sobre impostos. Tem várias pessoas que comentam e perguntam sobre isso e entender um pouquinho a diferença das coisas que é no Brasil. Então, eu vou tentar fazer um apanhado geral com relação aos principais impostos aqui em Portugal, da nossa vida, do dia a dia, e para vocês perceberem um pouco essa diferença. Vamos lá. O primeiro é o que é a segurança social, que é o nosso INSS, que vale lá para aposentadoria, enfim. Ele tem um percentual de 11%. Quando você trabalha com um contrato, você não precisa se preocupar quanto a isso, porque o teu empregador vai pagar. Agora, quando você trabalha de forma autônoma, você que paga. Então se prepara que é 11%. Tem um outro que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O IVA, na realidade, comparando com o Brasil, é o famoso ICMS. Por quê? Porque o IVA aqui, ele vale tanto para produtos quanto serviços. Como no Brasil, o ICMS é sobre mercadorias e serviços. Então, enfim, também é a mesma coisa. Com relação ao IVA aqui, são 23%. Quem trabalha de contrato não paga IVA, evidentemente. Não faz comercialização de serviço ou de produto. Na realidade, você tem um contrato e não incide sobre isso. Agora, se você trabalha, por exemplo, por recibo verde, aliás, estou deixando um vídeo aqui em cima sobre as formas de contratação. Se você trabalha sobre recibo verde e você vende serviço ou vende produto, presta atenção. Por que eu digo presta atenção? Porque você que vai pagar o IVA. Então, na realidade, se você tem um serviço, você vai fazer um serviço de limpeza e você quer receber 100 euros, você não pode cobrar 100 euros. Por quê? Porque tem que ter o IVA embutido. Todos os produtos, quando você compra aqui, já vem escrito. O IVA já está incluído. Ou o serviço, o IVA já está incluído. Enfim, você tem que fazer o seu cálculo para isso, para que quando você pague, porque na realidade você vai receber sobre o produto e serviço, vai ter que recolher o IVA e pagar. Então, na realidade, quem está pagando quando você embute no preço é o teu cliente. Mas você precisa incluir esse valor, porque quem vai recolher, ou seja, quem vai ter a guia e pagar o IVA, é você que prestou o serviço ou você que vendeu o produto. Então, cuidado, se você não incluir o IVA na conta final, no preço final do teu serviço ou do teu produto, vai sair do teu bolso. Agora, se você incluir, sai do bolso do cliente, ele não está percebendo isso, e aí você acaba recolhendo e pagando o IVA. Então, esse é o segundo imposto mais importante. E o terceiro imposto, que também é tradicional, é o IRS, que é o imposto de renda, que no Brasil é o IR, né? Tem algumas diferenças também, porque, por exemplo, no Brasil, o imposto de renda, ele é único para todo mundo em relação à tabela, ou seja, só tem uma tabela, tem as alíquotas e tem os valores, ou seja, as alíquotas aqui em Portugal, eles vão chamar de escalões,
Então, quando você ouvir, em que escalão você vai cair? Ele está se referindo em que faixa você vai entrar no imposto de renda. Então, assim, no Brasil, pelo menos na época que eu estava, não sei se era a mesma coisa, no Brasil era 0, ou seja, você era isento de pagar imposto de renda, era 7,5, 15, depois acho que tinha 27,5, era alguma coisa assim, tinha uma parcela a deduzir. Aqui em Portugal não é uma tabela só. Qual é a diferença? Primeiro, existem tabelas para pessoas com condições especiais, né? E existem tabelas com pessoas que não têm condições especiais. Quando eu digo condições especiais, são pessoas com algum tipo de deficiência, né? E aí existem tabelas que eles são beneficiados com relação a isso. Como Portugal é um país socialista, ou seja, os mais ricos pagam mais, eles vão tributar, evidentemente, nos escalões maiores, mais do que as pessoas mais pobres. Mas isso não significa, não mais pobres, mas mais, digamos assim, com alguma, não tanta renda, assim, melhor a expressão. E o que acontece? Você precisa saber qual é a tabela do imposto de renda que você cai. Porque, por exemplo, quando você é solteiro, você paga muito imposto de renda aqui. Quando você é casado, tem duas tabelas diferentes. Uma tabela para caso no casal uma pessoa só trabalhe, ou seja, só uma pessoa bota dinheiro dentro de casa, ou se as duas pessoas trabalham, duas pessoas botam dinheiro dentro de casa. Então, qual é o raciocínio? Nossa, se eu tenho um casal e só uma pessoa trabalha, eles chamam de casado um titular ou casado dois titulares. Se você só uma pessoa trabalha, significa que a renda é menor. Então, a tua alíquota, o teu percentual do imposto de renda é menor. Se duas pessoas trabalham, entra mais dinheiro dentro de casa. Aí você vai falar, Marco, não necessariamente, né? Uma pessoa pode estar trabalhando sozinha para ganhar 5 mil euros e as duas outras ganham salário mínimo. Ok, mas os percentuais são correspondentes para isso. Mas o fato é que quando tem casado dois titulares, ou seja, duas pessoas trabalham, a alíquota 6, o percentual é maior do que a alíquota 6 da tabela de casado um titular. Tá claro? Então você tem que prestar atenção nisso. Esses são os 3 impostos mais comuns aqui. Existem inúmeros outros impostos quando você faz transferência de habitação, compra, enfim. Existe o imposto como o IPTU aqui. Uma coisa muito legal aqui, assim, em Portugal é o seguinte, eu não vou lembrar agora, mas existe o IPTU, né, que você tem que pagar quando você compra o imóvel. Eu não lembro se é 150 ou 180 mil euros. Se o imóvel for até esse determinado valor, você pode dar entrada digamos assim, num período de carência e você não paga os 3 primeiros anos, por exemplo, desse imposto que é o IPTU, que aqui não se chama IPTU. Eu não vou lembrar aqui o nome agora, mas é um outro tipo de imposto. Mas eu aqui só deixei registrado os 3 impostos: a segurança social, o IVA, que é o cuidado para você se prestar serviço de forma autônoma, com recibo verde ou vende produtos, tem que incluir o IVA no preço, porque aí o cliente é que paga de forma indireta e você recolhe. E o imposto de renda, que tem essa pegadinha de diferença do Brasil, que são algumas tabelas, não é uma tabela só, em que solteiro é exatamente igual a casado 2 titulares, tem a de casado 1 titular e tem também as tabelas, exatamente como eu falei, para pessoas com condições especiais, tá bom? Espero ter esclarecido um pouquinho esse assunto de impostos. Não tem tanta diferença assim, mas tem umas diferenças e você tem que tomar um cuidado aqui em Portugal e fazer as contas direitinho. Se você quiser saber quanto você vai ganhar líquido, porque você está recebendo uma proposta de trabalho do Brasil e você não tem ideia de quanto vai receber líquido, eu vou deixar na descrição um site chamado Doutor Finanças, que ele faz uma simulação do salário aqui para você saber
quanto é efetivamente que você vai receber líquido aqui dentro, tá bom? Tem lá contrato, tem se você tem vale refeição, se não tem vale refeição, eu vou deixar aqui na descrição, use esse site que é bastante legal. E outra coisa, a tabela de imposto de renda para Portugal mudou agora no segundo semestre de 2023. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2023. Mudou, então mudou para melhor, ou seja, beneficiou, reduziu as alíquotas. Só que não tem almoço grátis, né? Quando você for fazer a tua declaração de imposto de renda, aquela de ajuste que a gente faz anual no ano que vem, você vai receber menos. Por quê? Porque você recolheu menos na fonte quando você prestou o serviço, seja você contratado, seja você com contrato ou recibo verde, enfim. Então presta atenção que esse simulador de salário líquido, ele pode mudar de tempo em tempo, conforme a legislação muda as alíquotas do imposto de renda, tá bom? Então deixa aquele like aí, ativa o sininho, se inscreve, fortalece o canal. Até o próximo vídeo. Tchau!